Fala galera do canal, me chamo Juliano. No vídeo de hoje veremos que os ataques contra brasileiros em Portugal seguem acontecendo. Eu tive que trazer essa matéria até porque uma das partes retratadas nessa matéria serve de complemento para um vídeo que eu trouxe nos últimos dias. Então o vídeo é esse, já deixe seu like, inscreva-se no nosso canal para ajudar na divulgação e valeu! Nos últimos tempos, os casos de xenofobia e racismo parecem estar a aumentar cada vez mais em Portugal. Volta para o teu país é a reportagem especial desta semana, onde vamos conhecer as histórias de quem já viveu episódios de preconceito e de quem lida diariamente com a discriminação. Alguns dos casos escalaram mesmo para violência física. Foi detido esta madrugada no Porto um homem de 26 anos suspeito de esfaquear 2 imigrantes no Porto. Um homem foi detido por fortes suspeitas de ser o autor de 2 crimes de homicídio qualificado depois de agredir brutalmente 2 imigrantes na cidade do Porto. A PSP do Porto está a investigar um caso de agressão física e moral contra 2 cidadãos brasileiros. As 2 vítimas contaram com o apoio de centenas de pessoas que participaram numa manifestação contra a xenofobia. Vai-me bater? Vai bater? Não, suja lá as minhas mãos, estás a perceber? Tens que ser com o cara do pai dela. As notícias não enganam e nos últimos tempos muitos casos de alegada xenofobia têm sido denunciados. Os mais recentes aconteceram no norte do país, mais precisamente no centro do Porto. Gabriela e John são 2 vítimas destes comportamentos discriminatórios. No passado dia 24 de setembro, os 2 estavam a trabalhar nas imediações da Casa Odara, um espaço cultural e de beleza de referência para imigrantes que fica numa rua movimentada da cidade. Estavam a fazer a gravação de uma performance do artista brasileiro Ítalo Augusto. Era uma performance de cartas em que ele iria pedir para as pessoas, interagir com as pessoas, para que elas dissessem, escrevessem, no papel, coisas que não puderam dizer por algum motivo. E a partir dessas frases, desses textos, ele iria então desenvolver uma performance na área da dança, aqui subindo a rua até a Casa Odara. Enquanto o John fazia a filmagem, eu estava ali só acompanhando, um senhor saiu, sabe-se lá de onde, nós não vimos, a dizer que ele não queria ser filmado. Estás a perceber? Eu não acho que eu tenho o direito de não ser gravado. Tenho o direito, queres para a comissão, prendes-me, pode gravar. Tu tens que pedir para gravar, certo? E John respondeu, olha, eu não estou filmando você, estou filmando o artista. E dali em diante as agressões escalaram de uma forma brutal. Estávamos só eu e ele e o artista, eu me desesperei. E a seguir falar o teu Deus, faltou-me ao respeito. Está gravado. Está gravado. Está gravado ali na casa. Está gravado. Que bom que está. Eu não discuto com você. Está ali gravado. Estás pensando que o cara burro. Vieram primeiro, tentaram tirar o telefone da minha mão, Então com essa garantia de que vou pegar o telefone, vai abaixar isso, Como se, mais uma vez, estivesse filmando ele, como se o interesse fosse esse. Fica muito nítido quanto a fala dele no vídeo, que é uma das, inclusive, das falas sobre eu sei quem vocês são, eu sei onde vocês estão, eu sei o que aquele lugar é, que aquele lugar é legal. Fica nítido um ataque definitivamente xenofóbico, um ataque deliberadamente xenofóbico, sabe? Os insultos rapidamente escalaram e acabaram todos por se envolver em violentas agressões. Gabriela entrou no conflito, longe de imaginar que o agressor pudesse agredir uma mulher, mas aconteceu. Ao mesmo tempo, ativei uma live nas minhas redes sociais, porque pensei, eu não tenho como gritar, eu não tenho para onde correr, então que alguém de fora veja o que está acontecendo e acione a polícia. Dali em diante, as agressões tomaram um tom nitidamente xenofóbico, em que se referiam a nós como brasileiros, como imigrantes que não tinham o direito de estar ali, com frases de baixo calão que eu me recuso a reproduzir aqui, mas que é nítido no vídeo. Um dos rapazes, um dos irmãos que estavam a proferir as agressões, dá a volta por trás de nós e rouba meu telemóvel, furtou meu telemóvel e saiu correndo.
No que ele saiu correndo e eu gritei que o meu telemóvel tinha sido furtado, o John sai correndo atrás dele para reaver. Ele lança o meu telemóvel no chão e parte para cima fisicamente de John. Nas imagens não é possível ver o seguimento do episódio, mas ouvem-se gritos e palavrões. Aqui as tuas coisas. Ninguém te vai roubar. 2 homens partiram para cima de John, eu entrei no meio para tentar separar, fui agredida fisicamente com cotoveladas, pontapés, socos, tenho marcas pelo meu corpo. Foi uma das situações mais dolorosas que eu já vivi, até que pessoas à volta tentaram me tirar, não tentaram separar a briga, tentaram me tirar. A proprietária da Casa Dara, também Gabriela, ouviu e saiu correndo em nossa direção para nos ajudar. Conseguimos apartar a briga. Eu consegui reaver meu telemóvel e apelei às pessoas para que chamassem a polícia e pedir socorro. Enquanto isto, John continuou a ser insultado e agredido. Foi terrível, amedrontante, sabe? Uma exposição violenta, a violência deliberada, a xenofobia deliberada, sabe? O medo, realmente o clima atual de todo mundo ali dentro da Casa Dara é de trauma, é de medo, sabe? É de buscar segurança. Você também, tem 2, 3, 10 testemunhas aqui. Isso tudo meu país. E tudo meu país. Tudo meu país. Tudo meu país. Os imigrantes fizeram queixa na polícia e foram encaminhados para o Hospital de Santo António para serem submetidos a uma perícia médica. O caso de Gabriela e John levou a uma manifestação no Porto que reuniu centenas de pessoas contra o racismo e xenofobia. Semanas antes, era uma segunda-feira perfeitamente normal para Ray, até chegar a hora de apanhar um autocarro para regressar a casa depois de um dia de trabalho. Então, no dia 9 de setembro agora, por volta das 5h50 da tarde, eu que estava na paragem de autocarro desde as 4h30, perdi o primeiro autocarro porque existe uma fila, não é, para de embarque, e eu perdi o primeiro autocarro porque outras pessoas passaram à minha frente. E veio o segundo autocarro já no horário de 5h50, o primeiro foi às 4h50 da tarde, o que eu perdi, o meu amigo conseguiu embarcar nesse. No segundo autocarro ele parou um pouco mais abaixo, porque um primeiro parou à frente. Então a fila se inverteu, quem estava na parte de trás passou a embarcar primeiro novamente. Então eu pedi licença e falei, olha, eu estou aqui desde as 4h30 da tarde e eu preciso embarcar porque eu já perdi o primeiro. E então entrei no autocarro, foi quando veio um senhor e uma senhora e me agarrou bruscamente. E aí começa o senhor na parte de trás com puxões e a senhora na parte da frente me empurrando. Foi aí que eu tive a minha mochila rasgada, ela retirou o meu fone de ouvido junto com o meu aparelho telefônico, não conseguiu derrubar o aparelho, mas o fone sim. Quebrou também o fone de ouvido. Eu grudei na barra ali do autocarro, consegui me desvencilhar dos dois, fui para o fundo do autocarro, eles vieram atrás, foi aí que eu saquei o meu celular e comecei a gravar. E aí eu comecei a perguntar para ele se ele ia me agredir novamente. Nas imagens, um homem e uma mulher sem qualquer relação juntam-se e partem para os insultos e gritos, mas Ray descreve que a situação piorou quando perceberam que é um imigrante brasileiro. Eu tô na frente e eu tô errado. Desculpa, quem me empurrou foi a senhora. Quem me segurou foi a senhora, não fui eu. Eu gosto de me entender com homens e não com pronto. Identificação, que eu quero tua identificação, que eu quero fazer uma queixa a ti. Então dá-me a tua identificação. Quando eles perceberam que és brasileiro, tiveram uma atitude mais agressiva? Por ser brasileiro, sim, eles tiveram uma atitude mais agressiva. Os motoristas também, que são em maior parte imigrantes de Angola e de Brasil, sofrem insultos todos os dias. No meu bairro também, eu tenho um café do lado da minha casa, parei de frequentar, eu e minha mãe,
porque fomos mal atendidos todas as vezes que fomos lá. O caso foi denunciado à PSP, mas a vítima não quis dar seguimento à queixa-crime. Este foi um dos episódios mais violentos para Ray, que no dia-a-dia já tem lidado com outro tipo de agressões. Ligaram para o proprietário da minha casa para falar que eu entro e saio de homem na minha casa. Quando a gente passa, a gente sempre escuta piadas, ou então lá vêm os brasileiros. Você os cumprimenta com bom dia, viram a cara. Então, tá assim. A outra coisa que acontece também é quando você entra no autocarro e senta. Já aconteceu comigo da pessoa se levantar do meu lado. Para quem escolheu Portugal para ter uma vida melhor, a vida não se tem revelado fácil. É tão injusto quanto você ir numa repartição pública, tipo num centro de saúde, e o seu direito ser negado pela pessoa que está te atendendo. Não posso te dar o número do utente. Mas por quê? Porque se é o meu direito, aqui eu tenho meus documentos que provam que eu posso ter o número do... Não, você não pode. Não pode. Aí quero ter um médico de saúde. Não, você não pode ter um médico de saúde. Eu quero mudar de posto porque esse é mais perto da minha... Não, você não pode. Sabe, tipo, esse direito não é para você, esse direito é para um cidadão português. E é engraçado que nós brasileiros, a gente tem o direito de igualdade. Ele, para mim, é uma residência com aspecto de BI, né? Exatamente. Só que se você tiver ele em mãos, a tratativa muda. As pessoas te tratam de maneira diferente. Eu aprendi a lidar com o sistema. Não é fácil. Então eu aprendo a lidar com os pontos de xenofobia. Eu aprendo a lidar, às vezes com bastante cautela, às vezes não. Às vezes com bastante energia. Depende de como veio a agressão. Porque a gente tem que ir lidando com as adversidades para a gente não morrer. Literalmente, não se afogar em tantas mágoas e chorar e ficar aqui só chorando. Não, vamos embora. É com dificuldade mesmo. Também através das redes sociais ou de quem se escuda atrás de um telefone para agredir o próximo. Os ataques vêm de todo lado. Eu acho até que as pessoas se sentem mais à vontade e mais valentes por estarem atrás de um telefone, não é? Então... xingam, usam palavras nem vale a pena, enfim. Só que às vezes quando a gente está mais embaixo, apesar da gente estar ali para ajudar, pega a gente num dia que está mais embaixo e estraga mesmo, sabe? Já aconteceu de eu encerrar a chamada e ir para um canto chorar, chamar meu supervisor para conversar comigo. Volta pro teu país, não quero ser atendido por brasileiro. Eu disse, olha, me desculpa, mas então o senhor vai ter que ligar quantas vezes forem precisas até cair com um assistente português. Olha, não estou percebendo o que a menina diz. Eu disse, mas não percebe o quê? Não estou percebendo. Mas o que não percebe? As novelas percebem, as músicas percebem. Mas afinal, o que nos diz a lei portuguesa sobre a xenofobia e o racismo? Tem que haver algum afinamento na maneira como se aplica a lei para nós percebermos onde é que estão de facto as fronteiras daquilo que são os crimes que punem a xenofobia, que punem o racismo, vamos chamar de racismo, daqueles crimes que, embora praticados num contexto em que se pode equacionar a existência de racismo, podem não ter diretamente a ver com o racismo. De facto, nós não tivemos, até há relativamente pouco tempo, não tínhamos, digamos, uma punição visível daquilo que era o racismo em Portugal. E agora já começamos a ter. E, portanto, tem que haver uma concretização da aplicação das normas, quer por quem vai sancionar a falta do seu cumprimento, os seus tribunais, quer por quem deverá prevenir e, na prática, assegurar o seu cumprimento na rua, coercivamente, que são as polícias. Um fenómeno que parece estar a aumentar à medida que cresce o número de imigrantes no país. Mas mesmo sendo vítima de preconceito, apenas por ser estrangeiro, há quem ainda escolha ficar por cá. Eu acho que eu só vou deixar Portugal quando eu quiser. Permanecer aqui é um ato de resistência. Só respeito, entendeu? Ninguém é obrigado a aceitar nada, é só respeitar. Onde termina o seu, começa o meu. Tu tem que ter o direito de buscar o teu sonho e não ser penalizado por isso, só porque sim.
só porque tu veio de um outro lugar. Precisamos sim criminalizar a xenofobia, racismo. Eu acredito que a homofobia, eu acho que é muito importante criminalizar essas coisas. Porque se não criminalizar, nós vamos chegar a um ponto onde é muito fácil cometer um crime. Então, lembrando que quando eu trago esse tipo de matéria aqui pro canal, não é para denegrir a imagem de Portugal, e sim para mostrar a realidade que os brasileiros estão enfrentando em outros países, e nesse caso, em Portugal. Vários portugueses, quando eu posto esse tipo de vídeo, eles vêm aqui no canal me xingar e me xingam de tudo. Porém, eu tenho que trazer esse tipo de matéria. Eu sei que Portugal não é um país racista ou xenofóbico, mas existem racistas e xenofóbicos em Portugal, e mesmo que seja uma minoria, é uma minoria bastante barulhenta. E lógico que como brasileiro eu tenho que mostrar tudo isso que está acontecendo por lá. Só tenho a dizer que é muito triste toda essa situação. Infelizmente, cara, 131 mil portugueses vivem no Brasil e aproximadamente 400 mil brasileiros vivem em Portugal. Só que se nós olharmos aqui no Brasil, ascendência portuguesa, cara, o número vai para 10, 20, 30 milhões de brasileiros que tem assim, avós portugueses, bisavós portugueses, pais portugueses. Ou seja, eu não sei porque toda essa raiva contra os brasileiros em Portugal. Sinceramente, eu não consigo entender. Mas o vídeo foi esse, espero que tenham gostado. Quer dizer, é difícil gostar de algo como isso. Mas deixe seu like, se inscreva no nosso canal para ajudar na divulgação e valeu!